vamos agora para o nosso querido Hugo Mota, que foi jantado, porque não é possível. O Hugo Mota ontem fez esse discurso aqui. Coloca na tela o discurso do Hugo Mota, Júlio, por favor. Nos últimos 40 anos, não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Não tivemos jornais censurados, nem vozes caladas à força. Não tivemos perseguições políticas, nem presos ou exilados políticos. Não tivemos crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais. Não mais, nunca mais. Ô André Marcília, cadê o André Marcília? Que mundo, que país é esse e que o Hugo Mota está vivendo? Eu acho que é o Motalândia. Talvez ele esteja em Motalândia e seja um país onde tudo acontece ao contrário. Tem uma música, já que a gente estava falando de música, tem uma música do Raul Seixas que chama de Cabeça para Baixo. Ele fala... Travou o nosso querido André. Travou? Travou, voltei. Travou, repete, canta de novo. Não cheguei a cantar, mas a música... Porra, tá travando aí. Puta vida. Falou o nome da música, trava. Falou o nome da música, trava. É melhor pular isso. Tá bom, não vou citar a música, mas nessa obra, vamos dizer assim, ela tudo acontece de cabeça para baixo, né? Então ele até fala para tomar cuidado para cuspir, porque você cospe e volta em você. E na cidade de cabeça para baixo, acho que é o lugar onde o Mota está vivendo. Tudo acontece ao contrário, né? Então, se a gente tirar o não de cada uma dessas frases que ele disse, tá tudo certo. Não acontecem perseguições políticas. Se ele fala, acontecem perseguições políticas. Não acontece, ninguém está exilado. Acontece, está todo mundo exilado, tem um monte de gente exilada. Basta não ser cego. O pior cego, como diria Drummond de Andrade, um belo poema dele, que não me recordo o nome, não vou dizer, porque também vai que cai, aí só citar obras que tudo cai, mas ele diz, o pior cego é aquele que esconde os olhos debaixo do catre, debaixo da cama. E eu acho que ou o Hugo Mota escondeu os seus olhos debaixo da cama, ou esconderam os olhos dele debaixo da cama por ele nesse jantar. Eu não sei o que serviram nesse jantar, mas talvez tenham servido aquela luzinha, sabe, do Homens de Preto, mais uma obra que eu vou citar aqui, aquele filme que você apaga a memória das pessoas, só pode ser isso. Colocaram ele depois do jantar de frente para a luzinha e falaram, olha aqui, e aí bzum, e apagou da memória dele tudo que tem acontecido no país nos últimos 6 anos. 6 anos, Dantas. Carol, a gente está falando de, desde 2019, nós temos no Brasil presos políticos. O pessoal do dia 8, imagina a pessoa sendo condenada a 17 anos por manchar uma estátua, o cara que é mendigo sendo preso, o outro com problema mental sendo preso. Como é que a gente pode dizer que está tudo certo no país? Pessoas sendo presas por depredarem patrimônio público, no máximo, há mais tempo do que pessoas que assassinaram os outros. Isso é normal? Esse é o país do Mota? Esse é o país que é normal se viver? E não só isso, mas nós temos jornalistas, a gente pode enumerar aqui, enfim, não vou fazer só por falta de tempo, mas jornalistas que estão com suas contas bloqueadas, que tiveram que se refugiar em outros países. Juízas como a Ludmilla, que tiveram que ir embora, porque foram simplesmente limadas do judiciário. Tem jornalista aqui dentro do Brasil que está com seus investimentos bloqueados. O investimento vence e ele não consegue colocar mais uma vez e vai perdendo dinheiro porque ele não consegue renovar o investimento dele, porque ele não consegue mexer na conta. Isso é normal? Nós temos pessoas dentro do Congresso, como o Duval, que até há pouco tempo estava acorrentado com a sua conta ali, menos 50 milhões a cada momento que qualquer coisa cai. Quer dizer, isso é normal? Será que o Mota não vê nada disso? Ou, repito, será que esse jantar foi um jantar alucinógeno? Eu acho que essa é a única alternativa. Ou ele vive, talvez, nessa cidade de cabeça para baixo do nosso saudoso Raul Seixas. O Joaquim Teixeira, que agora cada vez vai estar mais presente aqui no programa,
Ele escreveu assim, olha, delegado, investigador, relator, testemunha, vítima, denunciante, juiz e mestre de cerimônia. Por causa do jantar que ele recebeu aí com vários ministros, com toda essa gente. Carol. Deixa eu só pegar esse gancho do André, que ele falou de alguns jornalistas com as contas presas, né? Lembrando que o Constantino está lutando contra um câncer. Teve que peticionar o processo para ter as contas desbloqueadas para poder pagar, né, o tratamento de saúde. Eu nem sei em que pé ficou, se foi desbloqueado ou não, eu imagino que não. E esse mesmo Constantino fez, né, um post sobre tudo isso, falou, Hugo Mota, ainda estou aqui, que está viralizando no Twitter, eu já dei meu comentário ali, seria bom que isso chegasse no Hugo Mota. Esse mesmo Hugo Mota, peguei aqui que em 7 de fevereiro desse ano, falou que os atos de 8 de janeiro não foram uma tentativa de golpe, mas sim uma ação de vândalos e baderneiros. E aí, tá aí o golpe, né? Porque você fala isso antes de uma eleição, onde ele teve um apoio ali incondicional da direita, eu tive aqui criticando, obviamente, defendi a candidatura do Marcel e do Girão como únicos representantes genuínos da direita, não de um grande acordão ali do Centrão, e aí a gente vê a grande hipocrisia, porque a gente teve a manifestação que eu estava lá, aqui em Copacabana, né, domingo agora, pedindo a anistia dos presos, então mostrando o quanto essa é a pauta prioritária para os políticos ligados ao Bolsonaro. Eu fui com a minha campanha de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, porque eu acho que são as duas pautas concomitantes, até porque se tiver impeachment não precisa de anistia, mas ver que ele simplesmente rasgou ali o acordo que foi feito. Nesse jantar, super bem colocado pelo Joaquim Teixeira, um dos meus ídolos, que estava ali, presença de 8 ministros do Supremo, STJ, o Alcolumbre, o Mota, vários membros de, enfim, dos 3 poderes ali que deveriam ser harmônicos e independentes, todo mundo misturado numa demonstração de apoio e de poder, né? A tentativa foi essa, uma demonstração de poder do Alexandre de Moraes. Então é a pergunta que a gente sempre faz: em que momento no Brasil a gente normalizou todos os ministros do Supremo fazendo convescote com os demais poderes da República, né? Esse negócio de convescote é uma coisa que vem de muito tempo. Isso denunciamos diversas vezes, né? Convescote, inclusive com advogado que defende processos que estão no gabinete de determinado ministro. Eles vivem num mundo paralelo mesmo, né? Num universo próprio deles. Por isso que fica difícil você fazer com que essas pessoas entendam o impacto daquilo que elas estão fazendo, né? Quer dizer, qual é o impacto disso na sociedade? Me parece um pouco o que acontece com todas as estruturas de poder que se cercam de muitas benesses e privilégios, e aí começa a faltar pão para o povo, né? E aí vai naquela linha do que comam brioches, né? Então, assim, há um descolamento da realidade do resto do país. Eu cansei já de usar a expressão de que os ministros deveriam abrir as janelas do Supremo para ver se circula um ar, né, ver se oxigena o ambiente e oxigena também as ideias deles. Mas assim, é impressionante, a gente percebe claramente nas palestras que eles dão, né, nas entrevistas que dão, e parece que vivem realmente num mundo paralelo.